Bem-vindos a essa aula. Que aula? Essa live? Sei lá como é que chama isso. Vamos ver. Nossa, a luz fura minhas lentes. Vamos começar do jeito que a gente sempre começa. Avisando o pessoal que estamos ao vivo. Primeiro a gente vai deixar a máquina avisar, né? Muito bem-vinda! Fica comigo que hoje nós vamos falar dos meios de cocriação mais rápidos, mais eficientes, mais eficazes. Chame as amigas, tá? Avisem o seu pessoal aí que eu estou ao vivo e hoje nós vamos falar de meditação, é oração, é visualização, é escrever cartas. Gente, qual é o método mais eficiente para cocriar a realidade? Qual é o método mais eficiente? Vamos descobrir hoje. Devemos usar todos ao mesmo tempo? Qual é a melhor técnica? Em que tempo usar as técnicas? Então, estou avisando meu pessoal. Ó, esses 5, boa noite, Gi. Esses 5 primeiros minutinhos aqui, talvez menos que 5, é pra gente chamar o pessoal, pra gente se adaptar. Me falem se o áudio tá bom, se a luz tá boa. Gostou do meu cenário com esse clima azul? Olha a minha cadeira peluda. A gente tá melhorando o ambiente, a gente tá melhorando o coração. Muitas cocriações por aqui. Enquanto isso, vamos chamar. Melhor técnica ou ferramenta de cocriação. Gente, eu tive um insight de arrancar as vísceras esses dias, um insight poderoso sobre como foi que eu cocriei o amor de uma vida inteira. Hoje, nosso tema é relacionamento? Não é. Me manifestei pouquinho no Dia dos Namorados aqui nas redes sociais, porque eu sei que é um gatilho difícil para muita gente. Não é sobre relacionamento, mas é sobre técnicas eficientes que fazem a gente cocriar mais rápido ou de forma mais intensa, de uma forma mais enérgica, vamos dizer assim. Ó, avisei meu pessoal, avisem seu pessoal também. E hoje tem novidades. Lembra que no final a gente sempre faz o oráculo da loba? Dessa vez a gente vai fazer o oráculo da bruxa. Vamos tirar uma carta e fazer uma orientação aqui para vocês. Tá bom? Eu já vou deixar minha vassourinha de bruxa aqui, varrendo e cuidando das energias aqui do nosso oráculo de hoje. Tá bom? A pessoa vai pedir uma carta, eu vou pedir outra carta e o aconselhamento virá a partir do tarô da bruxa, tá bom? Bastante bem embaralhado aqui pra gente falar um pouco sobre cocriação. Pronto. Vamos energizar ele aqui muito bem em cima do nosso livro da loba. Muito bem, gente. Vamos começar, né? Já deu tempo de compartilhar aí com todo mundo que podia ser compartilhado. Deixa eu ver se tem mais alguma pessoa disponível aí. Muito bem. Bom, vamos pensar no tema que é a cocriação. O que é a cocriação, né? É você interferir na sua realidade, manifestando aquilo que você mais pensa de forma recorrente, aquilo que você sente. A gente já falou um pouquinho sobre a lei da atração, né, em outros momentos. Quem não está por dentro da lei da atração vai assistir os meus vídeos sobre o que é a lei da atração e como ela se dá. Quem aqui é minha veterana, tá lá dentro do Clube dos Co-Criadores Alfa, entende de forma mais profunda o que é a cocriação da realidade. Então, partindo do princípio de que você já entende, se você não entender, você vai escrever para mim nos comentários. Paulo, não entendo a lei da atração ainda. Aí eu vou te explicar o que é a lei da atração, tá? Mas se você já entende a lei da atração, a gente vai entender que a lei da atração definitivamente não é um conjunto de técnicas.
né? A lei da atração é uma lei universal que se manifesta a todo momento enquanto você pensa. Agora você está trocando uma ideia aqui comigo, os seus pensamentos, os sentimentos advindos dessa nossa conversa vai fazer com que a lei da atração traga algum resultado para você. Sim, vai. Isso é uma realidade. Então, todo momento a lei da atração está funcionando. Então, para que eu faço técnica? Para você direcionar o seu canhão de energia. Imagine que o seu canhão de energia tá assim, cheio de dentes, assim, ó, mandando energia para todos os lados, pulverizando energia. Aí você cria um pouco de boleto, um pouco de problema social, um pouco de problema de saúde, um pouco de alegria, um pouco de vivência boa, um pouco de tudo. Mas você está criando um pouco de tudo porque a sua energia está pulverizada. Quando a gente vai fazer uma técnica de cocriação, a gente está juntando a nossa energia e colocando esse canhão de energia virado para um tema, para aquilo que a gente quer realizar. E quando eu falei para vocês que eu descobri, não quero boleto não, isso mesmo, ninguém quer boleto, né? Mas a gente acaba atraindo aquilo que a gente não quer, exatamente. Então, quando a gente pega aquele canhão de energia e foca em uma coisa, a gente traz à tona aquilo que as antigas falavam, né? Ai, desgraça vem em bando. Vem em bando mesmo, e é verdade. Só que bênção também vem em bando. Por quê? Porque quando você manifesta uma coisa e sente poderosamente aquilo, a tendência de manifestar outra coisa parecida ou na mesma vibração é muito grande. Parece que essa coisa da vibração é muito, muito clichê, todo mundo falando, mas na real isso não funciona, isso não é científico. Pelo amor de Deus, vamos pular essa fase? Vamos pular essa parte? Você pode viver como se a vida em si, em nada na vida fosse um milagre, ou como se tudo na vida fosse um milagre. Você pode escolher, né? Ou ver tudo como um milagre ou ver nada como um milagre. Quando que, na verdade, não é propriamente um milagre, é a natureza agindo, né? É a natureza agindo. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre dimensões. Vamos entender as dimensões. Nós vivemos na dimensão 3D, que tem altura, largura, profundidade, é a tridimensional realidade que a gente vive, né? Só que existe a dimensão 2, né, que é a 2D, a 3, a 4, a 5, a 6 e assim vai. Só que a gente não consegue ter percepção sobre essas outras dimensões. Tem um vídeo na internet que eu posso compartilhar com vocês, que o cientista chama Carl Sagan. Ele pega uma maçã, projeta a luz nela e ela forma uma sombra no plano cartesiano, que é uma folha reta. Tá? É uma folha de papel. Então, na folha de papel, ele projeta a sombra da maçã. A sombra é o plano 2D. A maçã é o plano 3D. Tá vendo que a sombra da maçã é uma chapa? É uma chapinha reta no plano cartesiano, no plano reto. A maçã já tem altura, largura, profundidade, textura, né? É um outro rolê. A maçã é um outro rolê. Então, a sombra não entende o que é ser maçã. A maçã entende o que é ser maçã e o que é ser sombra. Por que eu estou te explicando isso? Que existem duas dimensões aqui atuando. Então, a sombra deseja textura, mas ela não consegue manifestar porque ela não acredita, ela está focada no que é científico. E os cientistas do lugar onde vem a sombra, como é que eu vou chamar? Do Sombreville, né? Na Vila das Sombras, os cientistas das sombras só enxergam sombras. Entende? Então, eles não têm sabedoria ainda para entender profundidade e textura. Então, a sombra deseja a textura da maçã, mas não consegue manifestar. Porque, na realidade, onde ela vive, ela acredita que não exista. É uma coisa que ela sonha, é uma coisa que ela quer, mas ela acredita que não merece, ou que não existe, ou que não é possível. Ou que é utopia, ou que são milagres que não acontecem, que são histórias para boi dormir. Então, veja, no reino das sombrinhas aqui, ó, no manifestar aqui da sombra da maçã, a gente não consegue enxergar mais. Aí a gente pode dizer que o reino da espiritualidade é a maçã e nosso reino é o reino das sombrinhas. Aqui nas sombras, a gente só enxerga de forma limitada. Então a gente acha que o mundo se resume nessa pouca coisa que é essa sombra projetada aqui nessa realidade. Entendeu? Imagine que a espiritualidade esteja imagine não. Ela está na quinta dimensão em diante. A quarta dimensão, digamos que é uma transição
né? E a quinta dimensão em diante é a espiritualidade propriamente dita, tá bom? Então, essas dimensões são onde estão os nossos desejos. E esses desejos vêm descendo dimensão a dimensão, se adequando à vibração até pingar aqui na nossa realidade, no nosso campo. A gente tinha antigamente uma visão muito cartesiana, muito chapada, uma visão muito... Hoje é um dia, amanhã é um dia depois de hoje, que era a visão consecutiva, né? Vamos falar assim. Uma coisa depois da outra. A gente não entendia sincronicidade, a gente não entendia simultaneidade. Eu posso ficar rica enquanto eu me torno mãe. Não, primeiro eu tenho que ser rica, depois eu tenho que ser mãe. Primeiro eu tenho que ser estudar. Na escola a gente aprendia que o ciclo da vida era nascer, crescer, reproduzir e morrer. Lá na ciência, na biologia, a gente aprendia isso, que o ciclo da vida é esse. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nessa sequência. Porque a gente enxergava o tempo como linear. Mas aí nosso amigo Einstein já veio quebrando isso, dizendo que o tempo não é linear. Aí a gente vem encontrar conhecimentos lá de Bert Hellinger, que fala sobre a psicologia, sobre os movimentos sistêmicos, sobre a fenomenologia. Aí vem Carl Jung e fala pra gente sobre a sincronicidade. Então a gente começa a sair desse mundo pequeno, a gente começa a sair desse mundo das sombras, do não entendo, do mundo cartesiano, do chapado demais aqui, das ideias muito uma coisa depois da outra. Primeiro eu tenho que ter, para depois eu conseguir comprar, para depois... A gente começa a sair desse lugar e começa a enxergar que existe mais profundidade na vida, existe mais textura na vida. Antigamente era assim, nasceu pobre, você faz parte do clã dos pobres. Nasceu rico, você faz parte dos clãs dos ricos. Aí o pobre fica olhando pro rico falando assim, você tem, por isso que a sua vida é fácil. Aí o rico olha pro pobre, você não tem que ser preguiçoso. Aí fica parecendo pessoas de raças diferentes, nem parece que são humanos iguais, né? Existia aí uma rivalidade entre esses dois grupos, vamos dizer assim, pobres e ricos. As solteiras com as casadas. A gente dividia muito os grupos, os clãzinhos ali, em castas mesmo. Ela tem, eu não tenho. Ela é bonita, eu sou feia. Hoje a gente não entende isso mais. Hoje a gente entende os fenômenos, as complexidades, o encaixar e o sincronizar da vida. E onde que entram as técnicas de manifestação nisso? Vamos chegar lá. Então, a manifestação da realidade é entender que existem outros planos diferentes desse plano que você está vendo e vivendo, experimentando agora. E nesses outros planos estão as facilitações do experimentar. A sombra não consegue experimentar a textura, mas no plano 3D, no plano 2D, não dá para experimentar textura, profundidade, altura, mas no plano 3D você pode. Textura, profundidade, altura, você pode. Agora, imagina aquela vida dos sonhos. Imagina aquela vida utópica. Imagina aquele relacionamento utópico. Aquele relacionamento que você olha e fala, isso é de blogueira, é mentira, que só fotografa a parte boa da vida e joga aí no Instagram. Imagina que aquilo ali seja verdade. Imagina que é possível. Imagina que é possível viver bem, comer bem, ter uma boa família, acertar na família, acertar no financeiro, acertar no trabalho. Imagina, tudo perfeito. E um mundo sem guerra, um mundo sem fome. Imagina, aqui do mundo 3D, de onde a gente olha, parece viagem, parece impossível. Mas se a gente subir para um mundo 4D e 5D, a gente vai ver que isso não só é possível, quanto é uma realidade, e quanto a nossa realidade cheia de disforme, cheia de anomalias, é que está errada. Não errada, né? Mas que está numa frequência muito baixa. Percebe? Então, quando a gente sobe uma frequência, a gente vê que tudo que a gente sonha é porque a gente sente o mundo espiritual e a gente sabe que é tudo nosso. Você já imaginou Deus pobre? Você já imaginou Deus solitário, sozinho, sem amigos? Você já imaginou Deus querendo um par, uma parceria, uma amizade, um amigo, um amor? Sem isso, já imaginou Deus extremamente abandonado, relegado no canto de um chuveiro chorando, abandonado ali? Sem o amor da vida dele? Já imaginou? Não. Sabe por que é impossível imaginar isso? Porque a gente sente, sabe que ele é todas as coisas. E eu falo ele e ela, Deus, pai e mãe, tá? Pra mim, Deus não é um homem barbudo. Isso é Papai Noel. Deus é outra coisa pra mim. Depois a gente vai falar sobre Deus.
em outro momento, né? Então, ele não, é impossível você falar de Deus em pobreza, em ausência, em escassez. Então, quando a gente fala de ausência do relacionamento dos sonhos, a gente está falando de escassez. A ausência de um transbordar no profissional, enquanto mulheres que somos, é escassez. Então, existe possibilidade de escassez na existência divina? Impossível. Então, se Deus é abundância, por que que eu estou vivendo em escassez em alguma área? Tá. Lembra que tinha as dimensões? Então, a gente tem a dimensão 2D, que é o projetar da sombra da maçã, né? Joga uma luz na maçã, a sombra da maçã que tá rolando no papel aqui é o 2D. A maçã é o 3D. A dimensão acima é a 4D. Você já deve ter ouvido falar do Tesseract, que aqui no 2D, aliás, aqui no 3D, você vê o cubo, né? Que é aquele quadrado com profundidade, altura, largura. No próximo 4D, o Tesseract, que não é um cubo, né? Dependendo da posição que você olha, você vê 1000 camadas lá para o fundo. Você deve ter visto o Tesseract em algum lugar. Se você não viu, você vai ver amanhã no meu perfil, que eu vou postar o vídeo para vocês, de eu reagindo ao vídeo do Tesseract. Lindo! E já dá um despertar pra gente. Então, depois do 3D tem o 4D, depois do 4D tem o 5D, depois do 5D. Então, tem várias dimensões acima. E, no nosso estudo da espiritualidade, Deus começa assim. O todo, imagine que seja o buraco negro, ou, enfim, uma coisa muito grande, inexplicável, o todo. E esse todo, para chegar a se manifestar na nossa camada vibracional, ele vai decaindo de vibração até chegar aqui. Então, o todo é amor puro, que seria capaz de, sei lá, fazer cada célula sua dissolver. O amor puríssimo, numa frequência tão alta que é incapaz da gente captar. Depois vai descendo as dimensões, densificando, não é intensificando, densificando, tornando-se denso, cada vez mais manifesto, cada vez mais firme, cada vez mais encorpado. Quinta dimensão, que ainda é um pouco sutil. Quarta dimensão começando a virar material. Terceira dimensão, material. Terceira dimensão, material. Posso tocar, posso comer, posso ver profundidade, textura, posso sentir fisicamente. A fisicalidade se manifesta aqui, na terceira dimensão. Então, cada dimensão tem uma densidade e a nossa terceira dimensão é a dimensão material. Quando a gente fala de técnicas de manifestação, é quando a nossa glândula, é quando o nosso chakra coronário, sim, coronário, se conecta. Estamos todos conectados, né? Os chakras estão equilibrados e a gente se conecta com a espiritualidade toda. A gente atravessa todas essas dimensões e, atravessando todas essas dimensões, a gente comunica com todas as dimensões mais sutis o nosso desejo de materialidade. Não existe julgamento negativo em relação à nossa materialidade. Não existe lá em cima no 5D, né, na quinta dimensão, na sexta dimensão, alguém que olha para baixo e fala assim, nossa, ela quer manifestar uma plantação de maçã. Que feio, isso está errado, não vamos permitir. Isso não existe, porque o livre-arbítrio é uma lei, assim como a lei da atração. Então, se você quer manifestar uma plantação de mandioca, eles aprovam, tá tudo bem. Não é sobre... Eles vão dar um check, ok. Vai mandar para você, com certeza. Se você não está conscientemente se conectando e mandando o seu desejo para que isso venha descendo camada a camada e se manifeste no seu mundo físico, se você não está mandando esse desejo, o problema é seu. Porque eles estão mandando para você experiências através desse mesmo corredor de energia. Eles estão mandando para você experiências que você precisa viver para quitar o seu karma. Goste você ou não, você tem karmas para quitar. Eu vou pular essa parte de te explicar nessa live, nesse bate-papo, sobre vida após a morte e vida pré-nascimento, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque não é o momento, senão eu vou gastar muito tempo com isso, a gente vai falar disso em outra live só disso. Mas já temos, né, todo estudo ocultista, religioso, filosófico, teosófico, sugere vida após a morte. E sugere ainda vida antes do nascimento. Não estou falando de pré-uterina.
aliás, de intrauterina, eu tô falando de pré-uterina, antes de você ser fecundado, a vida antes. Então, a reencarnação talvez não seja o termo certo ou exato, que a gente usa como continuidade ou reencarnação, ou encarnação numa outra realidade, não sei qual é o termo mais adequado para isso. Mas você pode prestar atenção que em todas as linhas de estudo, filosófica, teosófica, religiosa, sugere que exista essa vida após a morte, tá? Então a gente vai partir do princípio que a gente veio de algum lugar, que a gente não foi forjado imediatamente na hora que papai e mamãe estavam fazendo amor, não era isso. A gente veio de algum lugar e depois que a gente falece, a gente não acaba. A gente vai para algum lugar. E esse lugar não é um lugar físico, entendeu? Com endereço, talvez não seja exatamente assim. Já parou para pensar nisso? Não é eu tô aqui em Viçosa, na rua tal, no endereço tal, morri, eu vou para onde? Eu vou para o planeta tal. Não pense em lugar físico, mas pense que você não acaba, ok? As dimensões mudam. Você tá aqui na fisicalidade, é possível te tocar, você tá no mundo 3D, né? Profundidade, textura. Aí você passa desse mundo 3D para um outro mundo com um pouco mais sutil, vamos dizer assim. Então, quando você quer manifestar, o comentário me fez até sacudir. Então, quando você quer manifestar as coisas, você precisa se conectar. Mas querendo você ou não querendo, através deste canal vem experiências kármicas, que aí vem das outras vidas. Você já viveu outras vidas, você já gastou o seu cartãozinho de crédito, você já entrou no cheque especial com o universo, com Deus. Por isso que nessa vida você toma tanto no rabo. Por isso, porque você está no negativo. Aí quando vem uma experiência para você quitar, essa experiência é como se fosse a ligação lá daquele banco. Oi, fulana, tudo bem? Então, tô te ligando porque aquela dívida sua tá em 400 mil reais. Aí você tava devendo 400 reais, agora é 400 mil. 400 mil reais, mas a gente tá com a promoção. Você pode quitar tudo apenas por 500 reais. Você topa? Ao invés de você pegar a promoção, aproveitar que tá ficando mais barato do que era e ficar de boa, não, você começa a reclamar. Aí não, tá muito caro. Aí então você acaba de perder a promoção. Agora você tem que pagar 400 mil mesmo. O karma é assim que funciona, gata. Deixa eu explicar. Quando você vai vivendo, você vai criando experiências positivas, experiências negativas. Imagine o universo como se fosse um banco. Cada vez que você faz alguma coisa que gera experiências negativas para você ou para os outros, você está retirando desse banco. Cada vez que você faz alguma coisa que gere uma experiência positiva para você ou para os outros, você está depositando. Então imagine que na outra vida você tenha retirado muito desse banco. Aí você nasceu. Aí já nasceu pobre, pelada, sem dente. Todo mundo nasce assim. Mas você nasceu com várias experiências. Apanhou na infância, às vezes foi abusado, foi vivendo várias coisas e isso foi quitando o seu karma. Só que em algum momento da sua infância, ao invés de aceitar com amor e vivenciar aquela experiência e perdoar a experiência, você foi ficando dura, você foi ficando ressentida, você foi ficando chateada com as experiências. Aí, cada vez que vinha uma experiência para te trabalhar na paciência, você murmurava. Ao invés de você depositar no banco, você estava retirando. Então, ao invés de você quitar a sua dívida, pior estava ficando. Você estava devendo aquilo e ainda estava tirando mais do banco. Então, mais negativa nesse banco do universo você vai ficando. Aí, chega na vida adulta, o profissional não vinga, o relacionamento não vinga, dinheiro nunca tem na conta. Ah, mas eu sempre tenho dinheiro na conta. Tá transbordando, amor? Então tá bom. Se não tá na hora de observar isso, né? Essas coisas difíceis que a gente está vivendo, se a gente continuar murmurando, sem compreender que a gente precisa quitar e começar a depositar coisas boas no nosso banco, a gente não vai sair disso. A gente não vai sair disso. E entenda que Paula não tá aqui para te ensinar tecniquinhas para você enrolar o universo, fazer dele seu garçom e criar mais karma negativo, aí sendo egoísta, tentando atrair para você apenas bens materiais. Não, eu sou sua mãe espiritual aqui, vamos dizer isso. Eu sou sua maga, eu sou sua baba. Então eu tô aqui para te ensinar o rolê completo. Não é? E eu estou te ensinando isso. Não crie mais problemas para sua realidade. E esse comentário, ah não, gente, tô aguentando nem essa vida, vou viver outra.
Se essa vida tá difícil, amor, a hora de mexer é agora. Porque se você ficar aí igual uma planta, só sentindo que a vida tá difícil, esperando a hora da morte para melhorar no outro plano, se fudeu, porque nem vai dormir um sono eterno, nem vai viver em paz. Muito pelo contrário, pode ser que você caia num lugar ainda pior, porque você teve uma vida inteira para fazer diferente, para despertar, para aprender, para se desenvolver e ficou igual uma planta. Ó céus, ó Deus, ó. Cara, bota pra fuder, minha filha, senão vai continuar acontecendo. Não fui eu que criei as regras, tá? E não tô tirando isso das axilas. São anos e anos e anos de estudo. E se você quiser começar a sua busca, comece pelo livro de Telos. Comece pelo livro de Telos. Tem 3 livros, tá? Aliás, tem 4 livros. E no livro de Telos tem uma canalização de um espírito da 5ª dimensão contando esses detalhes muito mais cabulosos do que eu tô falando. E fala-se de tudo em Telos, ok? Fala-se desde uso de psicotrópicos, desde sexualidade, casamento, fala-se de todos os temas, não em relação ao que o ser humano vive, mas conta-se como que se vive isso na 5ª dimensão. Se você descobrir como se vive isso na 5ª dimensão, nessa vida você vai se transformar, minha filha, num ser iluminado. Para na próxima existência você querer estar na 5ª dimensão, usufruindo da sua chama gêmea, usufruindo dos cristais que são as partes da sua casa, do pequeno pensamento transformando-se em grandes... É impressionante. Leia Telos ou pegue o audiobook, tem no YouTube. Depois, eu quero aprofundar. Então procure Madame Blavatsky, que é a antiga rainha da teosofia, que ela vai te ensinar muito sobre as primeiras civilizações, a espiritualidade propriamente dita. Madame Blavatsky é ocultismo puríssimo, 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 tá bem? Ainda esse mês vou fazer um sequencial dos mestres ascensionados, porque dia 30 tem carta especial. Carta especial. Vocês conhecem as minhas cartas, né? Então, mas aí vamos prosseguir aqui. Então, nesta nossa vidinha aqui, nesse momento manifesto, a gente está no momento de quitação de karmas e fechamento de quitação. Por quê? A gente vinha da era de peixes, que era uma era muito difícil. Desde a criação dos filhos, através de bater, gritar, e assim éramos bons pais, até as guerras que a gente viveu, Primeira e Segunda Guerra, a Guerra Fria, dentre outras guerras, né, que a gente precisa nem citar, muita agressão e violência. O mundo estava realmente inflamado. E agora, desde os 20 últimos anos do século XX para o século XXI, a gente está vivendo o que lá nos anos 2000 a gente chamou de nova era, que era coisa do capeta, que a mãe da gente tinha medo. A gente está vivendo, sim, a revolução da nova era, que é o despertar de consciência, que é a nova era, sim, que é a era de Aquários, que é a era onde a gente tem acesso e pode falar abertamente sobre esse tema. Não estou falando aqui para vocês porque eu quero, porque é gostoso, porque eu estou ganhando dinheiro. Não é sobre isso. É sobre a minha obrigação espiritual de compartilhar esse saber. Várias pessoas foram escolhidas para serem mentores e explicar, e falar, e esclarecer e explanar esse tema sobre a espiritualidade, tá bom? Existe um experimento chamado... foi feito por uns japoneses, que chama... eu esqueci, mas como é que funciona o experimento? Eles tinham uma ilha com uma quantidade... com 50 macacos. Vem os macacos aí pra Priscila. E eles jogavam a batata que o macaco comia na areia ali da praia. O macaco ia lá, pegava a batata com areia e tudo e comia. E a família toda comia. Aí, um macaquinho resolveu lavar a batata. Não foi a mãe macaca, tá? Foi um filhotinho de macaco, foi lá, lavou a batata e comeu a batata sem areia. A mãe viu e falou assim, opa, vou comer a batata sem areia, peraí. Foi lá e lavou a batata. E comeu a batata sem areia. Agora não eram mais 2 macaquinhos lavando a batata. Agora 30 macaquinhos iam lá e lavavam as batatas. Aí agora não eram mais só 30 macacos. Lembra que tinha 50 macacos nessa ilha? Agora eram 49 macacos lavando a batata para comer. Aí aconteceu um fenômeno.
Existiam várias ilhas nesse arquipélago e eles estavam monitorando o comportamento dos macacos. Então, quando o 50º macaco lavou a batata naquela ilha, aconteceu um fenômeno. O último macaco lavou a batata ali naquela ilha, todos os outros macacos das outras ilhas começaram a lavar as batatas lá nas ilhas diferentes. Não tinha internet para compartilhar isso. Ninguém mandou uma carta, lava as batatas que é mais gostoso. Ninguém falou. Não houve aviso. Desbloqueou alguma coisa na mentalidade daquele grupo coletivo ali, que, por, sei lá, telepatia, desbloqueou em outros grupos o mesmo comportamento. Então, a gente está vivendo uma era onde eu desperto a sua consciência, a nossa consciência junta com quem mais está despertando a consciência, e quando a gente chegar na massa crítica, quando a gente tiver uma quantidade certa, quando a gente lavar a 50ª batata, sabe? Quando aquele número crítico de pessoas estiver com a consciência desperta, com a espiritualidade acesa, usando de criatividade, de intuição e co-criando a vida com intenção, o mundo inteiro vai despertar e a guerra vai acabar e a gente vai transcender para a 4ª dimensão e assim a gente vai transcender para a 5ª dimensão. E, gente, vocês não têm noção do que tem na 5ª dimensão, não. Leia Telos para vocês saberem. Ó céus, é emocionante. É emocionante. O sofrimento está aqui na 5ª dimensão. Aliás, aqui na 3ª dimensão. Na 5ª dimensão não existe esse sofrimento. Sabe aquele sofrimento de você estar saudável, de estar tudo certo na vida, mas dentro de você tem uma coisa se rasgando? A depressão, que época de gente mais deprimida que é essa época que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está vivendo a massa crítica, a gente está sendo espremido, a gente está sendo empurrado a despertar, sabe? Então, na hora que a gente atingir um número crítico de pessoas que sabe viver conscientemente, que sabe co-criar a própria realidade, que sabe que existe algo acima de nós, e nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando de dimensões acima de nós, que sabe disso, que entende isso, que se conecta com isso e que faz pedidos, que se canaliza, que se organiza com isso. Quando a gente entender isso e a nossa massa crítica toda entender isso, o que vai acontecer? Todo mundo vai despertar e a gente vai subir de dimensão. Então, a gente já começa a entender que a lei da atração é uma das leis, que o comportamento emocional, espiritual e o comportamento propriamente dito, né, um bom dia que você dá, conta. Então, ir lá, pegar a sua batata, ir lá e lavar a sua batata, conta. O que é lavar a sua batata, né? Acordar de manhã e compartilhar bem-estar. Mas eu não estou bem, como é que eu vou compartilhar bem-estar? Você não está bem, não é culpa de ninguém. Ou você pede ajuda, ou você não atrapalha. Porque às vezes a gente está mal e a gente compartilha sensações ruins. A gente dá mal resposta nas pessoas, a gente vai compartilhando o que é ruim, deixando o banco do universo mais e mais e mais negativo. Paula, mas a massa crítica também funciona para o mal? Quanto mais pessoas fizerem maldade, abusos sexuais e abusos físicos e guerra, uma hora a gente explode? É verdade. Isso também é verdade. É por isso que eu venho de graça aqui e fico uma hora com você, falando com você, te ajudando a ser uma pessoa melhor. Porque eu estou trabalhando em mim para ser uma pessoa melhor. Porque quando a gente trabalha para ser uma pessoa melhor, a gente trabalha por um mundo melhor. E nós não estamos falando do mundo, do planeta Terra somente. Nós estamos falando do nosso mundo, da nossa existência e de uma cura para a Gaia, que é o espírito da nossa Terra. Então, dito isso, tô até comendo a maçã já. Já até tem um Apple. Hey, Apple. Deu uma mordidinha? Porque eu quero contar para você uma análise que eu fiz sobre uma das maiores cocriações da minha vida. Eu era uma pessoa cega, igual um ciclope. Eu só tinha um olho, né? Não enxergava a vida direito. O único olho que eu tinha era o olho do sofrimento. Achava que tudo tinha que ser suado. Achava que tinha que trabalhar muito para ter alguma coisa. Mas eu estava exausta. Eu estava exausta e dentro de mim, sei lá, tinha uma velhinha acesa. Eu sempre soube que existia um ser. Eu chamava de Deus. Eu sempre soube que Deus existia. Nunca duvidei disso. Mas eu pensava assim, tá, ele existe, mas deve ter um jeito dele funcionar. Porque não faz sentido eu precisar tanto de uma coisa e ele nunca me dá. Por
quê? Porque eu fazia orações diárias. E eu não conseguia a minha graça. E qual era a minha graça, gente? Eu vou contar pra vocês. Minha família vivia em guerra todo dia. Guerra todo dia. Então, dos meus 11 anos até os meus 15 anos, meu pai e minha mãe brigaram ininterruptamente todos os dias daquele tempo. Faz a conta aí, 11, 12, 13, 14, 15. 4 anos ininterruptos com guerras intermináveis. Meu Deus do céu. Parecia até a Segunda Guerra Mundial, que também durou o mesmo tempo. Era impossível. Sem sair de cima e sem tirar de dentro. E a minha oração diária era paz. Eu não pedia dinheiro, eu não queria roupas, eu não queria namorados, eu não queria riqueza, eu não queria nada. Eu só queria paz. Eu só queria saber que ninguém ia matar ninguém naquele dia. Que ninguém ia bater em ninguém naquele dia, que ninguém ia enfiar o dedo no cu ninguém naquele dia. Ô Senhor. Mas nunca chegava. A paz nunca chegava. Aí, fiz 18 anos. Setembro, fiz 18 anos. Dezembro chegou, fiz minha inscrição para o cursinho pré-vestibular. Fevereiro começaram as aulas, março estava todo vapor. Estava fazendo novos amigos, tinha 18 anos ainda, fazendo novos amigos. Conheci várias pessoas e não vi nada de especial nelas. Meu coraçãozinho estava doendo por causa de um caboclo aí que tinha me feito de palhaça, né? Esse cabrinho aí queria me levar pro cantinho. Eu era virgem, gente. Ele queria me levar pro cantinho, trepar comigo no cantinho ali, enfiando o dedo na minha bunda ali, daquele jeito ali, sem nada de especial. Eu não sou assim. Eu sou romântica e irreparável. Entendeu? Não sou mulher de cantinho. O que que é? Não sou bagunça. Eu quero flores. Eu quero carinho. E eu já pensava assim. Quem me ensinou isso, não sei. Mas eu era uma mulher de alto valor. Era não. Sou uma mulher de alto valor, não aceito qualquer coisa. Aí, eu tava exausta aos 18 anos. Exausta. Exausta de uma vida cheia de escassez, exausta de uma falta de paz insuportável, exausta de não ter uma família, exausta, principalmente de não ter uma família. Eu sentia fome de família, sabe? Eu queria ter um lugar para voltar, eu queria sentar à mesa e rir, contar como foi meu dia. Eu tava exausta e com fome de sossego mesmo, de família, de bate-papo de fim de semana. E aconteceu o seguinte, exausta, faminta de família, um dia, no mês de maio de 2007, a minha amiga virou pra mim e falou, você já sabe dessa história, mas eu vou contar de novo. Minha amiga falou assim, é lua azul hoje, se você fizer um pedido à meia-noite, ela realiza. Eu falei assim, ok, vou fazer mesmo, vou fazer toda hora, porque eu quero um pedido. Você boba? Vai que Deus atende é pela lua. Tô tentando descobrir como é que ele funciona desde pequena. Agora eu quero saber se vai funcionar através da lua. Você é boba? Se precisar fazer até um ebó, a gente faz. Então vamos pedir pra lua. Pois eu fiz. O que eu fiz? Deixa eu até beber uma água, que o bofe entrou na live, né? Fui pedir pra lua. Só que, gente, aí é que entra a técnica de manifestação que eu quero ensinar pra você. Eu não quero te contar minha história, eu quero te ensinar a técnica de manifestação. A lua me traiu. A lua te amarrou em mim, bandido. Veja. A técnica é a seguinte. Eu fui criada numa família meio espírita, meio umbanda, mas completamente cristã. Tudo era Jesus, Pai Nosso que estás no céu. Essas coisas muito cristãs, sabe? Essa coisa muito, precisa afastar um espírito ruim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, essas coisas assim de pá. Então, mais virada para o católico, mas muito cristã. Então, era Jesus mesmo, Deus é o Senhor, aquela coisa toda. Quando eu fui fazer o pedido para a lua, eu não fiz uma meditação guiada, gente. Eu não fiz isso. Eu nem sabia o que era meditação. Ô, Senhor, claro que não. Eu não fiz uma carta. Eu não sabia que funcionava carta, como é que era carta. A minha amiga falou que era para pedir para a lua. Como que eu pedi para a lua, Brasil? Eu fiz uma reza, como um católico faz. Eu fiz uma oração, como um evangélico faz. E eu fiz uma reza, uma oração, despida. Paula, você estava pelada no meio do quintal falando com a lua? Não. Eu estava despida do meu ego. Eu olhei para a lua como quem fala com Deus e falei assim, eu estou cansada, Senhor, eu estou exausta. Lua, quem estiver me ouvindo aí em cima, eu estou exausta.
Eu não aguento mais viver essa vida sozinha. Eu tô cansada de viver sozinha. Um ser humano com 18 anos cansado de viver sozinho, gente, veja. Mas foi isso que eu disse. Eu estou cansada de viver sozinha. É como se eu estivesse sentindo todas as minhas outras encarnações a sós. Tô cansada de viver sozinha. E nesse momento, eu coloco o meu espírito nas suas mãos e te demonstro o meu desejo. Foi assim, em tom de súplica, em tom de eu confio, mande pra mim. Mas mande pra mim companhia, mande pra mim família. E eu disse isso, sabe? Nesse tom de certeza de que ela ia me dar. Nesse tom de súplica e de reza. Mande pra mim família. Mande pra mim um companheiro para caminhar a vida fora comigo, para que eu nunca mais me sinta sozinha, para que eu possa dividir com ele essa coisa que é a vida, que às vezes é cansativa, que às vezes é dolorosa, mas que às vezes pode ser muito legal. Mas eu não experimentei a parte legal ainda, sabe, Lua? Eu queria experimentar essa parte legal, mas eu não queria sozinha. Tô cansada de ficar sozinha. Eu quero alguém, eu quero companhia. Então, nesse tom de reza ou oração, nesse tom de súplica com certeza de que vou receber, 15 dias depois, pasmem, 15 dias depois, eu já tinha dado o primeiro beijo no ser humano que ia se tornar o meu companheiro de vida, que estamos 16 anos juntos. E não, gente, não foi perfeito, não foi redondo e não foi fácil. Foi um relacionamento real, onde a gente passa raiva, onde a gente faz raiva, onde a gente tem que aprender a ouvir, onde a gente tem que aprender a calar, onde a gente tem que viver. Mas foi uma pessoa que de cara já me apresentou o bálsamo para aquilo que mais doía, que era a falta de família. Enquanto a minha família vivia de treta, por vários motivos, e eu honro a minha família, e hoje eu entendo profundamente o que aquelas pessoas estavam vivendo, o que eu, junto com aquelas pessoas, estávamos vivendo, e como que era difícil pra gente viver de outra maneira, era nosso meio, era a forma, e era meu karma também, assim como era deles, né? A gente é atraído pro lugar onde a gente vai quitar os nossos karmas. É assim que funciona. Depois a gente vai falar de lei da atração antes de nascer e pós-nascimento, tá? Mas não é hoje. Aí, o que acontece? Ele me apresentou a família. Aí eu pensei assim, eu até falei com ele uma frase idiota que eu me arrependo, foi uma falta de respeito. Eu disse pra ele assim, nosso relacionamento já vai bater 3 anos, né? Se for uma praga, com 7 anos acaba. Ainda achei graça ainda. Porque eu achava que a qualquer momento a minha carruagem ia virar abóbora. Eu achava que a qualquer momento o pai dele ia dar um murro na mãe dele. Eu achava que a qualquer momento a família dele ia mostrar a merda que é família. Eu achava que família em todo lugar ia dar problema em algum momento. E não foi verdade. A família dele a todo tempo se respeitando nas mesas, fazendo piadas. E assim, gente, eu não vi família mais tranquila, não. Não é família perfeita, tá? Hoje eu não tenho mais aquele olhar romântico que eu tinha. Não é uma família perfeita, é uma família funcional, ok? Existem famílias disfuncionais e famílias funcionais. Não tem a ver com perfeição. Não existe ser humano perfeito, portanto, os clãs, as famílias não são perfeitas. Mas a família dele era funcional. Então ele foi me apresentando a possibilidade. E eu fui vivendo experiências que simplesmente foi me mostrando que quando eu cheguei e fiz aquela oração, aquela súplica, eu manifestei algo grandioso. Não foi um marido ou um namorado, porque não foi isso que eu pedi. Então, número 1, a sua fé de educação, de programação, talvez seja o caminho da técnica que você tem que bater na tecla para você conseguir alinhar os seus chakras com o coronário aqui, ó, e falar com os seus seres superiores. A sua fé de origem, a sua fé de programação. Qual fé de programação? Foi criada na Umbanda? Não inventa de fazer meditação budista. Vai conversar com os orixás, vai fazer uma gira, vai bater um tambor, vai resgatar, sabe, aquela fé primária para você poder, através daquele tipo de comunicação, atingir o seu ponto com as próximas dimensões. Foi criada na igreja evangélica louvores, orações, louvores. Eu tenho que ir para dentro da igreja? Eu tenho que ir para dentro do terreiro? Eu tenho que ir para dentro do templo? Não, eu tô falando de você. Tô até cuspindo, gente. Eu tô falando de você com você mesma dentro do seu quarto, fazendo sua manifestação dentro do seu quarto, entendeu? Fazendo a sua técnica com você mesma.
Então, quando eu fui criada de uma forma cristã, mais católica do que evangélica, mas de uma forma muito cristã e quase umbandista, se eu faço um ritual, coloco uma carta dentro de um caldeirão, acendo incenso, bato um tamborzinho, isso me conecta, isso faz a minha cocriação ficar potente. Se eu coloco aqui um louvor evangélico e eu choro e eu coloco a minha emoção para fora, igual hoje eu tenho que compartilhar com vocês. Pensando, eu tô no flow, tá, gente? Eu não tenho nenhum roteiro para falar isso aqui hoje. Eu tô no flow mesmo. Quando eu tava ali hoje pensando sobre o que eu deveria, eu tava recebendo o que eu deveria conversar com vocês, eu coloquei uma música e eu comecei a chorar de gratidão. Eu comecei a enxergar todas as bênçãos que se manifestaram na minha vida através das cocriações. Uma cocriação trouxe milhares de outras bênçãos. E eu chorei de alegria por ter o marido que eu tenho. Porque ele é um homem perfeito? Não, mas ele é meu perfeito, entendeu? Ele é perfeito para me encorajar, para me transformar, para me levar às experiências que eu preciso. E eu devo ser encaixadinha no que ele precisa, porque a nossa dinâmica está funcionando. E a gente acertou na família, né, bem? Então, foi isso que aconteceu com uma cocriação trazendo outra. Então, hoje eu fiz em oração com uma música evangélica, que eu senti assim que ele foi um bálsamo para mim. Aí eu coloquei o Salmo 23, a música cantada. Não foi de hoje, é uma música muito triste. Aí eu coloquei aquela música que diz assim... Como é que é, gente? Me leva por águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. E enquanto eu chorava ali de agradecimento, eu sentia que esse moço, que é meu companheiro hoje, é essa pessoa que refrigera minha alma, que me acalma, que me cuida, que é um bálsamo para mim. Agradecendo ao universo, à lua, a todos que me escutaram acima de mim e que me trouxeram esse companheiro de vida que eu pedi. Perceba, não pedi um status, não pedi um marido, eu pedi um parceiro, um companheiro, um amigo, e assim foi. Então, técnica de manifestação é aquela que se conecta com a sua fé primária, que te deixa despida de ego, onde você possa falar, entoar mesmo, chorar, pensar e sentir que você tá no fundo do poço, ó, tô no fundo do poço nessa situação. Eu preciso. Hoje tem minha filha e todos os dias, viu? Que dá. Todos os dias que dá, eu dou. Então, tudo aquilo que for preciso de ser confessado na hora dessa oração, dessa reza, desse tambor batido, precisa ser confessado. Precisa chegar e falar assim, eu estou exausta, estou cansada, eu estou no limite dessa situação. Eu estou aqui nesse momento me entregando como? Aí que tá. Você entrega para a espiritualidade o seu corpo, a sua manifestação nessa vida, para que a espiritualidade seja, para que você seja um canal da espiritualidade. Então, cada vez que você abrir sua boca, você vai ser construção para alguém. E isso vai fazer com que suas bênçãos fluam através de você. Fluam através de você. Então, quanto mais bem eu faço para alguém, quanto mais eu compartilho, mais bênçãos chegam para minha vida. Porque é um acordo que eu fiz. Eu fiz um combinado com Deus. Você faz de mim o que você quiser, e eu quero que você traga para minha vida um companheiro de vida. E assim ele fez, entendeu? Faz de mim, Deus, o que quiser, mas eu quero uma filha linda, perfeita, saudável, o amor da minha vida que vai me curar todos os dias. E assim ele fez. Eu queria muito um computador branco. E faz de mim o que quiser, Deus, que eu me entrego. Com a minha linguagem, nós temos que ser combinado. Mas eu quero muito um Samsung branco, bonitinho, do jeito que eu queria, igualzinho daquela visão. E ele manifestou para mim um aparelho que me ajuda muito, que é o meu trabalho. Deus, eu tô querendo trocar de cadeira, eu tô querendo uma cadeira branca agora para combinar com o meu cenário. E assim ele fez. Deus, agora eu tô querendo um microfone para eu fazer tipo podcast, assim, sabe? Para melhorar o meu ambiente, não sei o que lá. E ele fez. Mas eu troco, porque na magia, bruxas, a gente faz troca equivalente. Qual é a troca equivalente? Dê-me suas bênçãos, Senhor, e eu te dou minha força vital para que você haja através de mim. Como pode ser ruim Deus agindo através de mim? Como pode ser ruim isso? Então perceba que eu utilizei a minha fé católica para ajustar a minha comunicação com a espiritualidade. Porque quando você é criada em um tipo de
de linguagem, quando você tenta usar outra, alguma coisa dentro do seu inconsciente diz que é mentira, diz que é impossível, algumas crenças te sabotam, entendeu? Então, existe uma técnica melhor que a outra? Não, existe a que melhor funciona para você. Aí também acontece um fenômeno que a pessoa que está nesse tempo espiritualizada, ela pode sentir que, eu vou fazer uma oração católica depois de ter conhecido a Santa Inquisição, a história da igreja, o mal que fizeram as bruxas, a queimação de ser humano que foi um horroroso. Eu vou fazer uma oração evangélica, sabendo a sujeirada da igreja, papapá. Se você já tem essas crenças contrárias e você se identifica muito na meditação guiada, faça. Só que estudos mostram que existe uma diferença entre meditação e oração. Não existe uma melhor que a outra, tá? Visualização serve como meditação. Meditação guiada é meditação. Meditação de presença, sem áudio, sem som, sem nada, é meditação, tá? Então, isso é meditação. E tem um poder sobre o seu cérebro. A oração, seja uma oração católica, seja uma oração mais budista, seja uma oração com linguagem mais de constelação familiar, seja uma oração mais, eu falei evangélica, católica, seja uma oração de que for a área religiosa aqui. É outra coisa. Então, meditação e oração fazem coisas diferentes no seu cérebro. Enquanto a meditação tem o poder de reduzir a velocidade, tem a função de acalmar você, deixar você em stand-by para manifestar o que já foi pedido, a oração tem o poder de enviar fácil, rápido e violentamente os desejos que você está tendo aí no seu coração. Aí nós não é burra, né? Nós não é nem besta. O que a gente faz? A gente combina. A gente combina essas duas coisas. A gente faz uma oração de joelho no chão, com lágrimas nos olhos, se entregando positivamente, fortemente, sinceramente, confessando os nossos desejos e porquê dos nossos desejos, agradecendo profundamente, confiando profundamente naquela oração que você está fazendo e enviando essa oração. No dia seguinte, eu já faço uma meditação de body scan, de acalmar o corpo, de entender o corpo, de conversar com o corpo. No dia posterior a esse, eu já faço uma meditação relaxante. Aí, na próxima, eu já faço uma meditação de limpeza. Então, eu faria uma oração fortíssima com a solicitação e várias sequenciadas meditações para fazer você entrar no processo do receber. Então, tem o pedir e o receber. Tá vendo? O pedir é o enviar, o receber é o download daquilo que você quer. Então, aqui eu tô te ensinando uma forma combinada de você manifestar o seu desejo de forma potente, rápida e assustadora. Mas tem um segredo nesse meio aí, né? Já falei. A entrega e a troca equivalente. Vou repetir. Se você não fizer uma entrega sincera e só quiser o venha a nós, tá? Só quero ficar sentada reclamando da vida e querendo que venha bênçãos. É no rabo mesmo que vai tomar. Não vai vir, não. Não vem. Não vem porque nós estamos vivendo uma época onde a cocriação apenas de graça não está vindo. É como o algoritmo do Instagram. Mudou, não vai entregar o seu conteúdo. Sinto muito. É assim. O algoritmo do universo mudou juntamente com a nossa era de aquários que entrou aí. Então, sai peixes, entra aquários, muda o algoritmo do universo. Então, agora a gente quer muito mais profundidade do que, né? A gente quer uma coisa mais vertical do que uma coisa mais horizontal. Então, a gente não quer mais manifestar um cafezinho, um estacionamento, a gente não quer mais isso. Se você quiser isso, é outro perfil. Porque no meu perfil eu te ensino a ser mais profunda e construir relacionamentos de longo prazo. Com você, com a espiritualidade, com as suas coisas, com seus bens materiais, que o mundo é material, então não tem nada de errado ter um desejo material, ok? Então, construir relacionamento com as coisas, com as pessoas, com a espiritualidade, é o que você vai aprender aqui, comigo, tá? Quer aprender só tecniquinhas e gente falando que lei da atração é um conjunto de técnicas? Tchau, é outro lugar. Aqui não. Aqui eu te ensino a ser um espírito melhor para que você possa ir para a quinta dimensão junto comigo. Vamos, você me ajuda, eu te ajudo. Então é isso. Veja bem.
Te ensinei a combinação dessas duas técnicas? Ensinei. São técnicas potentes? São. Então, você pode fazer isso já hoje. Ah, mas cadê a danada da lua para fazer o pedido para a lua? A lua foi um totem, né? A lua foi um fluxo de energia, um portal. Mas você pode fazer isso todo santo dia se você quiser. Mas tem uma coisa. Pega a caneta e o papel aí. Pegue a caneta e o papel aí. Lembra que eu falei do karma? Lembra que eu falei da quinta dimensão? Alguns mestres optaram, desejaram por ficar na quinta dimensão. E na quinta dimensão eles nos auxiliam diretamente. Alguns mestres de outras dimensões acima, reza a lenda que Jesus está na 18ª, onde ele consegue acessar a gente, consegue acessar o todo. Que ele é um cara muito foda. Conversem com ele diretamente, mas peça ajuda aos mestres ascensionados. Reza a lenda, que eu vou ensinar para vocês depois, que existe uma reunião dos mestres ascensionados 2 vezes por ano. Eles ficam mais próximos da nossa densidade, eles se reúnem 2 vezes por ano. Dia 30 de junho e dia 31 de dezembro. Anotou? Anotou? Dia 30 de junho e dia 31 de dezembro. Então, no último dia do meio exato do ano e no último dia do ano. Ou seja, tá chegando. Tá chegando mesmo, amiga. Tá chegando. Então, dia 30 de junho é o dia de fazer a carta de manifestação para os mestres kármicos. E essa carta de manifestação não é só para pedir desejo, é para pedir... Gente, deixa eu ensinar para vocês. É para pedir quitação kármica, transmutação, sabe aquele banco que você está devendo lá do universo? Você pode pedir quitação, você pode pedir auxílio, você pode pedir pinico para os mestres ascensionados. Na moral mesmo. Sua boba. Não vou nem ler seu comentário, tá? Você vai se surpreender. Pode pedir tudo que tiver direito, mas tem que fazer uma troca equivalente, lembra disso? Tá? Tem que fazer uma entrega. Não existe magia sem troca equivalente. E o que a gente está fazendo é magia. Ah, eu não quero fazer magia, eu sou evangélica. Todo mundo faz magia todo dia. Acordar de manhã é uma magia, tá? E essa troca energética que a gente faz é magia. Fica no meu perfil e vai vendo as coisas que eu vou postando ao longo dos dias, até o dia 30. Você vai sacar um pouco mais sobre o rolê. Mas tem que ter a troca equivalente, senão não vai... Senão não... Sabe, não cola. É igual você ir comprar um saco de arroz e pegar o arroz, mas não entregar o dinheiro pra pessoa. Como é que eu compro? O robô e saiu correndo, né? Não. Então é troca, né? O universo funciona assim com a energia. Energia que vai, energia que vem. Entendeu? É assim. Então, nós vamos chegar na hora do oráculo. Quem quer oráculo? Quem quer receber um conselho? Tem gente aí, ó, já vou batendo aqui as minhas cartinhas. Quem quer receber um aconselhamento, já pode manifestar aí o eu quero escrevendo aqui eu quero, que eu vou escolher de quem que eu vou ler de uma pessoa, ou de 2 pessoas, vai variar aqui de como é que tá o meu espírito. Quem quer? Hoje tem oráculo, que é o tarô da bruxa, olha que lindo que ele é, o tarô da bruxa. Gente, as cartas são simplesmente perfeitas e maravilhosas, e vocês amam os oráculos. Olha aqui, ó, primeirinho aqui, ó, os amantes. Vocês amam oráculos, então eu falei assim, vou trazer oráculos para valer aqui nas lives, porque vocês são apaixonadas. Quem quiser leituras individuais, entra na fila, tá bom? Gente, olha só, vamos lá. Ensinei para vocês essas técnicas? Ensinei, né? Falei que dia 30 tem os mestres ascensionados? Falei que eu tenho que ter tempo, vai dar certo. De eu gravar as aulas rápidas para vocês entenderem quem são os mestres e se organizarem em relação aos seus sentimentos, ao seu relacionamento com eles, para fazer uma carta top para eles. E também tem as técnicas de escrever cartas, escrever listas, tem muitas técnicas. Mas hoje eu quis trazer para vocês as técnicas combinadas que aceleram. As técnicas que eu ensinei aqui hoje, o como eu contei para vocês e o que eu trouxe de dica, fez algum sentido?
Nossa live hoje foi uma live que fez algum sentido? Eu já li aqui quem quer. A primeira que vai receber uma leitura vai ser Priscila. Escreve pra mim se fez sentido ou não. Ó, baralho bem baralhadinho. Aqui está a vassourinha da bruxa, tá? É uma pedra energizante. Algum comentário? Alguma dúvida quanto isso? Vou fazer aqui a minha meditação de alinhamento. Priscila, você é a primeira, então eu quero que você faça uma meditação aí também pra gente acertar aqui nossa vibração. A gente tem que estar ressoante com a nossa força para que o baralho consiga conversar com você e trazer para você o aconselhamento certo, tá bem? Então respira fundo, pense no que você quer de aconselhamento, não é um tarô adivinhatório, é aconselhamento. Eu vou tirar uma carta para você e eu vou tirar uma carta para mim. Essas duas cartas vão se conversar e aconselhar você sobre o tema que você escolheu, que você não precisa revelar aqui, ok? Você não precisa revelar aqui o tema da sua pergunta, do seu questionamento. Eu só quero que você diga no final se fez algum sentido ou se ficou nebuloso, ok? Então vamos lá. E olha, eu vou tirar do sovaco não, tá? Eu tenho aqui, ó, o significado que o baralho da bruxa atribui, tá? Olha o neném chorando. E eu tenho o significado que eu atribuo à leitura que eu faço, combinado? Meditando, respirando. Ok. Vou partir o baralho em 2. E eu quero que você escolha, Priscila, o lado direito ou esquerdo. Escreva nos comentários aqui pra mim, direito ou esquerdo. Direito. A primeira carta de cima ou a primeira de baixo? Cima ou baixo? Vamos ver, Priscila, de cima. Então tá. Ó, não vou olhar, peguei, tá aqui. Agora eu vou pegar a minha. Vou pegar a primeira de baixo do outro lado do baralho. Agora, aqui, gente, deixa eu filmar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, ó. Agora eu vou juntar o baralho aqui. Deixa ele de ladinho. Essa foi a carta que a Priscila pediu. Essa aqui e essa aqui foi a minha. Porque essa aqui é minha mão direita, essa aqui é minha mão esquerda, ok? Priscila, vou virar a carta agora pra você. Vamos ver qual que você pediu, ó. O sacrificado, Priscila. O sacrificado. E a minha, a roda da fortuna. Oba! Agora volta o celular para mim. Pri, sobre o seu questionamento, a carta que saiu para você é a do sacrificado. Vamos ler aqui um pouquinho sobre o que significa o sacrificado aqui, rapidão. Ô, gente, não dá para fazer duas, não, porque esse oráculo aqui é um oráculo mais detalhado, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Vai que o tempo permite, né? Peraí. Olha, de repente dá. Ó, um jovem louro segura uma espiga de milho. O sol necessita comer. Homens e mulheres são a comida do sol. Na bruxaria, que deseja evoluir necessita de sacrificar. O sacrifício jamais é sangrento. Ele deve ser emocional. A oração, o ritual, a caridade, os pagamentos deste sacrifício. Dar de comer ao sol é um trabalho mágico. Essa carta, o sacrificado, necessariamente está falando do que eu disse aqui. Troca equivalente. Então, aquilo que você quer também te quer, mas necessita sacrificar. Dar de comer ao sol. E a comida do sol é a oração, o ritual, a caridade. Os pagamentos do sacrifício são essas coisas. Oração, caridade, ok? Sacrifícios, entregas. Aí tem uma interpretação que o livreto traz. Olha, esquecimento de si mesmo para fins altruístas, abandono das coisas passadas, renúncia a projetos duvidosos,
abstinência, sacrifício voluntário, abnegação às escolhas erradas, abandono, doenças, dificuldades e karma. Meu Deus, tudo que a gente está falando aqui. Então, doenças são formadas no corpo físico por apego ao passado, dores emocionais, entende? Então, o sacrificado diz pra gente que a gente precisa dar de comer ao sol, senão a gente endurece o corpo e o corpo adoece. Então, dar de comer ao sol são essas orações, esses rituais. Bruxas, o que são essas orações e esses rituais? O ritual do acordar, a gratidão, o ritual de dar sempre bom dia ao porteiro, o ritual de comer bem, a eliminação de algumas coisas, fazer abstinência. Paula Souza, Átila Rodrigues de Paula Souza, não bebe mais álcool. Por que era alcoólatra? Não bebo mais álcool, por uma questão espiritual mesmo, uma escolha minha. Então já vamos fazer aí quase um ano sem consumo de álcool nenhum, porque é uma troca equivalente, é um sacrifício que eu estou fazendo para entregar a espiritualidade, a minha energia, para que eu possa abrir espaço para a minha cocriação. A carta que eu tirei para te aconselhar é a Roda da Fortuna. Então vamos ver aqui o que vem dessa Roda da Fortuna para te orientar, Priscila. Ó, um homem esculpe uma roda numa pedra. O destino é circular, ele vai e volta, gira para trás e para frente. Sua dança é comandada por um pequeno ser que cada um carrega interiormente. Se você quer conhecer o futuro, consulte o seu pequeno consultor. Tá falando claramente para você ouvir a sua intuição. Dentro de nós existe um serzinho que roda essa rodinha do destino para frente e para trás, e ele sabe para que lado a sua rodinha do destino vai girar. Então pergunte ao seu ser interior, pergunte. Aqui fala sobre iniciativa bem-sucedida, destino, acontecimentos rápidos, ganhos inusitados, mudanças radicais. Eu falo aqui de mudanças radicais, pode ser uma transição de carreira, pode ser uma mudança de país, uma mudança de cidade. Fala aqui muito sobre sorte, supremacia, êxito e movimento contínuo. Tem mais o que dizer? Faz algum sentido em relação à pergunta que você fez? Faz algum sentido em relação à pergunta que você fez? Foi uma leitura que trouxe esclarecimento? Fala pra mim. Gente, eu tô lendo aqui porque eu conheço muita gente, faço terapia com muita gente, aí fica parecendo que eu tô puxando que eu sei da vida das pessoas pra poder falar. Não sei qual é a pergunta dela e eu tô trazendo puramente o que a carta significa. E a carta tá pedindo pra você entrega, sacrifício e rituais, fazer o sol se alimentar da energia que você põe pra fora, né? E tá falando também, ó, de mudanças, rodas, movimentos, tá? É isso. Se faz sentido, é minha alegria. Fiquei feliz. Foi bom o oráculo de hoje? Eu vou fazer um oráculo da loba para quem quiser, porque é mais rápido do que o tarô. Quem quer? Quem escrever primeiro ganha. Quem quer? Rapidão. Quem quiser pode escrever aí que eu vou fazer. A Aline é participativa, a Aline tá sempre aí. Aline, ó, da página 15 até a página 509, Aline. Da 15 até a 509. Lidiane, só porque você é minha queridinha, escolha da página 15 até a página 509. Vou ler a 23 para a Aline. Vamos lá na 23. A Aline escolhe sempre as páginas mais iniciais. Aline, eu sempre leio, você sabe, eu sempre leio o título aqui em cima para saber qual é a guia da leitura para você do oráculo da loba. Eu quero saber se você quer 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual dos parágrafos você quer? Aqui saiu a introdução, então você está no início da sua iniciação, tá?
Não tá falando de nada de self, nada não. Por enquanto tá na intuição. Na introdução. Qual é o parágrafo que você quer, Aline? 5. Então, vou ler e você diz se faz sentido para você, ó. Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da psique selvagem, para que se corrija o relacionamento com a mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique. Embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos, define diferenciais, bem como parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou da fala dela. Uma psique objetiva é no eixo ego-self. Existe ainda outro comportamento e sentimentos tópicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, devem descrever o impacto que é o tal problema. Então, Aline, aqui é um parágrafo que fala sobre a doença e o remédio. Para você aplicar o remédio à doença, seja uma doença psíquica, espiritual, emocional, qualquer que seja, você precisa primeiro identificar qual é a doença. Então, não dá para medicar uma doença desconhecida, né? Então, tá te pedindo alto grau de autoconhecimento. Busca do que foi que adoeceu a sua mulher selvagem. Foram relacionamentos? Foi infância? O que foi? Né? De repente, você pode começar pelo protocolo da cura da criança interior, que são 4 sessões apenas, onde a gente faz uma inserção no seu passado, faz uma busca no passado, um processo de cura nesse passado, e a partir daí você sabe para onde correr. Enfim, a Gisela já está cadastradíssima, tá? Mas a intenção aqui desse parágrafo é te pedir autoconhecimento, para entender qual é a doença, para aí sim você saber qual remédio aplicar. Deixa eu ver aqui, ó, 339 para Lidiane, porque ela é minha queridinha, ela pediu, eu faço. 339. Daqui a pouco a Lili vem cá, a minha chefe vem bater na minha porta. Lidiane, foca em mim agora. Como a Aline pediu a introdução, você já não. Você já pediu uma página lá da frente. Lá na frente é a volta ao lar. O retorno ao próprio self. Essa parte é muito importante. Eu quero saber, Lidiane, qual parágrafo você quer? 1 ou 2? Só tem 2 parágrafos enormes nessa página. Que é a última página do retorno ao lar. Tá vendo? Só tem 1 parágrafo, 2 parágrafos. Essa aqui é a beirada de parágrafo da outra página. Qual parágrafo você quer, Lidiane? 1 ou 2? 1 ou 2? Vamos lá. Lid. Gente, enquanto ela escreve aqui qual parágrafo, não vejo a hora de começar. Arrasou, Gi. Enquanto ela escolhe o parágrafo aqui, 2. Lidiane, 2. Então tá, olha, começa com a citação de Jung, Carl Jung. Já falei que é o retorno ao lar, o retorno ao próprio selfie. Vamos explicar o que é selfie. Quando você pega seu celular e tira uma foto da sua cara, você está fazendo o quê? Um selfie. Uma foto de si mesma. Então, o selfie é si mesmo, tá? Selfie é você mesmo. Então, o retorno ao próprio selfie é o retorno a si mesma. Segundo parágrafo que você pediu, ó. Nas palavras de Jung, seria muito melhor simplesmente admitir nossa pobreza espiritual. Quando o espírito fica pesado, ele se transforma em água. Portanto, o caminho da alma conduz à água. A volta ao lar e aos intervalos para conversar com a foca na rocha, no mar, são nossos atos de uma ecologia inata e integral, pois eles todos representam a volta à água. O encontro com a amiga selvagem, aquela que acima de todos os outros ama incansavelmente, sem se defender e com profunda tolerância. Basta que olhemos no fundo daqueles olhos veementes, que são sábios, selvagens e amorosos, e que aprendemos com eles. Deixa eu explicar esse... Ficou até difícil aqui, né? Deixa eu explicar para você esse parágrafo aqui. O conto que se passa
nessa passagem aqui é o conto Pele de Foca. É quando a mulher, quando a foca vai até as pedras para se banhar de sol e ela tira a pele de foca e dentro daquela pele de foca tem um corpo de mulher maravilhoso. Aí o pescador, cheio de apego, cheio de doenças espirituais, olha para aquele corpo de mulher perfeito, rouba a roupa de foca dela, rouba a identidade dela, rouba a origem dela, esconde a roupa de foca dela, pega aquele corpo de mulher, coloca roupas humanas e leva ela para casa e a obriga a casar com ele. Essa mulher foca se casa com ele, tem um filho com ele, mas sofre. Sofre porque sempre sente a dor, a vontade de voltar para o lar dela, sempre sente a saudade da família de origem dela, sempre sente vontade de si mesma, saudade de si mesma. Até que ela tem um filho e esse bebezinho cresce. E esse bebezinho se torna uma criança e essa criança, fuçando pela casa fora, arrasta um tecido mágico e essa mulher se dá conta de que é a pele dela. É a pele dela. E quando ela vê que a pele de foca está disponível para ela, o que ela faz? Ela tem um dilema. Se eu vestir minha pele de foca e voltar para o mar, eu abandono meu filho. Se eu ficar aqui com meu filho, eu abandono quem sou. Então, qual é o equilíbrio nisso, né? Então, ela opta por vestir a pele de foca, visitar o lar e sempre retornar para ver essa criança, que é o filho dela, e ficar nesse entremeio aí. Então, mas ela escapa desse pescador. Aqui, nas palavras de Jung, ela fala sobre seria muito melhor simplesmente admitir a pobreza espiritual. Quando o espírito fica pesado, ele se transforma em água. Portanto, o caminho da alma conduz à água. E a água aqui, né, na leitura da psique, a água significa sentimentos. Então, às vezes, o retornar ao próprio self é compreender os sentimentos, é limpar as mágoas, que são as águas paradas, e colocar movimento. A volta ao lar e os intervalos para conversar com a foca, ela não voltou para sempre lá e abandonou o filho, mas de vez em quando ela vai para aquele lugar, ela retorna para o lar dela. O retorno ao lar de uma mulher, que tive filho agora há pouco tempo, o meu retorno ao lar muitas vezes é estar aqui com vocês. Tá longe de ser mãe, tá longe de ser esposa, tá longe de ser qualquer coisa, tô aqui, trocando uma ideia com vocês, são minhas amigas, são minhas confidentes, são minhas clientes, são minhas mulheres, entendeu? Então tá aqui com vocês é um retorno ao lar. Quer ver outra coisa? Acordar super cedo, primeiro que todo mundo, sentar no meu sofazinho com meu café e meu livro, é o meu retorno ao lar. É quando eu me conecto comigo. Quando a minha filha tá na escola, às vezes eu não tenho ninguém para atender, eu vou para uma cafeteria, sento eu e os meus pensamentos, eu tô retornando para mim, eu tô vestindo a minha pele de foca e me reconhecendo sem os papéis. Então, Lidiane, talvez você esteja sentindo falta de você. Talvez você esteja no momento de se ver, sabe? Sem namorado, sem marido, sem família, sem nada. Quem é Lidiane por Lidiane? E quais são as pequenas coisas que dizem quem eu sou, o que eu sou? E começa a atuar nessas pequenas coisas. Cantar diz quem eu sou, então cante. Dançar diz quem eu sou, então dance. Ler, eu adoro ler. Ler diz quem eu sou, leia. Faça o seu retorno ao lar. Esse é o seu conselho. Bom, nossa live ficou super estendida por causa dos nossos oráculos demoradíssimos. O oráculo da bruxa deu para ver que vai ter que ser sorteio mesmo, porque faz uma leitura mais aprofundada, demora um pouquinho mais de tempo. Mas foi lindo, parece que fez sentido para a Priscila. Eu queria saber se a live toda fez sentido para vocês e se vai ter gente aí dobrando o joelho e fazendo a técnica que eu ensinei e me marcando aí nos stories, mostrando as fotos das cocriações. Um carro, um marido, sei lá, um trabalho novo, uma mudança de carreira, parei de comer carne, agora eu sou vegetariana. Não, foda-se, agora eu não bebo mais álcool, agora eu faço academia. O que vai ser a mudança que você vai cocriar para você? Às vezes a gente não quer coisas, às vezes a gente não quer pessoas, a gente quer autotransformação, a gente quer desabrochar. A gente quer sentir que a gente está viva. É isso que a gente quer. Porque nós somos lobas, nós somos guerreiras, a gente quer, ok? Então, é assim que eu encerro. E eu quero que você faça um movimento comigo.
Vou até arredar pra trás pra você me ver melhor. Eu quero que você estique as mãos assim, ó, todo mundo, tá? Não faz de doida, não. Bote o celular no colo aí que você faça um movimento comigo. Estique as mãos assim comigo, ó. E leve as mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima, ó. Chega aqui, ó. E coloque a sua coroa. A partir de agora, rainha, você pode todas as coisas. E só tem um lugar onde você vai fraquejar, se debruçar e se colocar nua com suas fraquezas. No seu santuário de oração. No seu quartinho onde você vai se entregar para Deus, para o universo e vai chorar. Saiu de lá, é agradecimento, porque tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Respira falando, glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Cada vez que você vê uma coroinha, você vai lembrar de mim. Comente minhas coisas com a coroinha. Vamos colocar um código. Ninguém vai saber o que significa. Olha aqui, ó. Bote a sua. Arrasou? Ó, um beijo. A gente se vê nas próximas, ok? Comente, compartilhe, ajude mamãe a crescer, porque eu também estou te ajudando a crescer. Tchau, tchau.